E se uma das maiores ameaças à fé em Jesus não fosse a perseguição? Pensa nisso, mas aquela confusão dentro da própria igreja. E se uma comunidade que diz carregar a mensagem de Jesus, ela for aos poucos perdendo de vista o propósito pela qual ela realmente veio a ser criada? Existe uma carta no Novo Testamento que fala exatamente sobre essa crise, sobre esse tipo de problema. É a primeira carta a Timóteo. E ela não foi escrita para uma igreja, não, mas para uma pessoa, um jovem líder, um pastor tentando conduzir uma comunidade frágil em meio aos ensinos distorcidos, disputas de poder, pressão cultural. E o mais impressionante é o seguinte, essa pequena carta, não é principalmente sobre burocracia de igreja, ela é sobre proteger o propósito da comunidade. Porque quando uma comunidade esquece porque ela existe, todo o resto começa a desmoronar. Então qual é o mundo por trás da primeira carta a Timóteo? Bom, a carta que a gente chama de primeira carta a Timóteo foi escrita entre os anos 62 e 66, provavelmente depois que Paulo foi solto do seu primeiro período na prisão, possivelmente enquanto estava na Macedônia. A própria carta afirma ter sido escrita pelo apóstolo Paulo para o seu colaborador próximo, Timóteo, que havia sido deixado na influente cidade de Éfeso. Agora, Éfeso era um grande centro urbano do mundo romano, economicamente forte, religiosamente diversa, o lar do famoso templo de Ártemis, um dos maiores templos da antiguidade, na verdade, e a igreja em Éfeso não estava isolada ou totalmente protegida do seu ambiente. As ideias circulavam, outros mestres vinham, surgiam, ensinavam, e alguns deles pareciam estar querendo transformar a fé em Jesus, ensinada por Paulo, em debates especulativos sobre mitos, sobre genealogia, sobre liberdade ou status espiritual. Então dá para dizer que, em vez de transformar vidas, esse povo todo estava gerando discussões sem pé nem cabeça, sem utilidade nenhuma. É aí então que Paulo decide escrever para Timóteo uma carta com um foco muito específico, orientar aquele jovem pastor acerca de como a igreja deveria ser quando vive o evangelho de verdade. E as palavras do apóstolo ainda surpreendem muita gente hoje. Por quê? Porque, confira esses 3 insights aqui que eu vou passar para você e você vai entender por quê. Primeiro insight, o principal objetivo do ensino bíblico não é informação. Interessante, muita gente acha que é, mas não. Uma das frases mais marcantes da primeira carta a Timóteo aparece logo no começo. Paulo diz que o objetivo do ensino é o amor. Um amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera, e essa frase muda completamente a forma de entender o ensino na igreja. Por quê? Porque no mundo antigo, muitos mestres construíam sua reputação mostrando sofisticação intelectual. Mas aqui o brilho teológico não é critério principal, não. A transformação é. O propósito de ensinar a Bíblia não é gerar debates infinitos, status intelectual ou interpretações geniais, não. É formar um tipo de gente. Pessoas cuja vida reflete amor de forma visível. E, segundo Paulo, sempre que o ensino produz orgulho, divisão ou controvérsia sem fim, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aqui está o segundo insight, e isso é um pouco complicado para muita gente. Liderança na igreja é sobre caráter, não carisma. Um dos trechos mais citados de 1 Timóteo fala sobre as qualificações dos líderes na igreja. Mas o mais interessante é perceber qual tipo de qualificações essa lista enfatiza. Porque Paulo não destaca eloquência, por exemplo. Ele não exige formação avançada. Ele não fala de estratégia. Em vez disso, ele foca quase totalmente no caráter, fidelidade nos relacionamentos, domínio próprio, hospitalidade, integridade no dia a dia. Ou seja, a credibilidade de um líder na igreja não vem do talento, interessante, mas de uma vida que já está sendo moldada pelo Evangelho. Você percebeu como isso é importante? Como é importante o que Paulo está fazendo aqui? Em uma cultura que valoriza visibilidade e influência, ele aponta para outra direção. Quem lidera a igreja precisa já estar vivendo a vida que a igreja foi chamada a viver. Porque a mensagem de Jesus não pode ser separada do caráter de quem a representa. Faz sentido. E o terceiro insight, a igreja existe para mostrar algo ao mundo.
Então, perto do centro da carta, Paulo descreve a igreja de uma forma que, na minha opinião, é muito poderosa. Ele diz a Timóteo: escrevo-lhes essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Você percebe a metáfora aqui? A igreja é uma coluna e fundamento da verdade. Agora, uma coluna não cria a verdade, certo? A coluna sustenta algo para que todo mundo possa ver. Então, segundo Paulo, o papel da igreja no mundo não é só defender doutrina internamente. A igreja tem que tornar o evangelho visível publicamente, através da sua vida em comunidade, através da sua integridade, do cuidado com as pessoas vulneráveis. A igreja se torna uma estrutura visível que levanta a verdade sobre Deus a uma altura suficiente para que o mundo a perceba. Ou seja, a credibilidade da mensagem de Jesus está profundamente ligada à vida da igreja que carrega essa mensagem. Então, por que a primeira carta a Timóteo ainda importa para a gente hoje? Os desafios descritos nessa carta soam assustadoramente atuais. Ensinos confusos, personalidades influentes, discussões que geram mais calor do que luz e comunidades tentando entender o que é de fato uma liderança fiel. É o retrato da igreja da nossa sociedade hoje. Essa carta curta lembra a gente de algo essencial. A saúde da igreja não começa com estratégias ou programas ou influência pública, ela começa com algo mais silencioso e mais difícil. Vidas que refletem a verdade que a igreja anuncia. Por que a igreja não consegue proclamar boas notícias de forma convincente se a própria vida conta outra história, não é verdade? E aqui está o toque final dessa carta. No fim das contas, 1 Timóteo não é sobre organizar a vida da igreja, tá bom? É sobre proteger a identidade da igreja. A igreja existe para anunciar a verdade do evangelho de um jeito que o mundo possa ver. E isso coloca diante de cada geração aquela mesma pergunta: a igreja vai se tornar só mais um lugar de discurso religioso? Ou vai se tornar uma comunidade cuja vida torna a realidade de Deus impossível de ignorar? Porque quando uma comunidade vive o evangelho de verdade, o mundo não apenas ouve a mensagem, ele vê.